pessoal, bem-vindo de volta ao The Corporate Talk Brasil, o canal que a gente convida pessoas como eu e você que têm histórias para contar do mundo corporativo e de suas carreiras, para nos inspirar cada vez mais com a nossa área e a nossa carreira. E hoje eu tenho uma mulher advogada super inspiradora para falar com a gente, que é a Juliana Lima Martins. Juliana, muito Ah, obrigada por ter aceitado o convite, de ter feito parte aqui do The imagina. Corporate Talk Brasil. Um pouquinho. Imagina, Carol, eu que te agradeço muito. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por esse canal, que é tão importante hoje a gente se comunicar e falar um pouquinho sem o crachá. Bom, Verdade. sou advogada, já caminhando para 18 anos de experiência. Não façam as contas, né? Porque a idade dá um. Mas eu tenho aí experiência em empresas, passei por ramos diferentes de atuação, então tenho aí bastante bagagem para passar para vocês e espero que vocês gostem e mandem perguntas. Eu tenho aqui uma lista de perguntas, Gil, que eu já Ai, meu preparei, Deus. porque até essa carreira de advogado, se você voltar atrás e relembrar a motivação do que te fez escolher o direito, por exemplo, você tem essa recordação daquilo que te motivou seguir a sua carreira por esse lado? Olha, eu vou te dizer que eu nunca tive dúvida do que fazer. Eu sempre quis, desde muito nova. E é muito raro, né? A gente ter essa convicção desde, sei lá, 11, 12, 13 anos de idade. É raro. E é difícil, é difícil. As pessoas, elas têm ali, ó, um misto ali de sentimentos. E eu sempre soube o que eu quis. Faria tudo de novo, inclusive, porque eu sempre digo que os 5 anos mais felizes da minha vida, com certeza, foram na faculdade de Direito. E hoje, com 41 anos, posso te dizer, e com bastante autoconhecimento adquirido, que eu sou uma pessoa muito em busca da justiça. Então, com certeza, essa característica minha fez com que eu fosse atrás. E por mais que pareça clichê, há muitos anos atrás, com a mudança do Plano Real, só jovem com certeza não sabe disso, eles vão ter que dar um Google. Meu pai enfrentou aí com a empresa alguns problemas. Normal, toda vez que você troca aí uma moeda, muda toda a sua economia. E eu me recordo muito que meu pai não foi tão bem aconselhado por profissionais. E eu acho que isso de uma forma inconsciente me marcou muito. E hoje eu uso o meu conhecimento, eu uso a minha carreira não só como o meu ganha-pão, né, como algo que eu sou muito feliz em exercer, mas também como uma forma de ajudar as pessoas, de realmente, e quando eu falo ajudar, é ajudar pro bono. Isso é uma coisa que me dá propósito. Então eu posso te dizer que ser advogada para mim é um propósito, é algo que me alimenta. E com certeza veio ali de um passado bem remoto. Que bacana, Ju. Obrigada por ter compartilhado até essa história. Você acredita que na carreira de advogado existem mitos que deveriam ser quebrados? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que o principal mito é do advogado milionário. Todo mundo acha. Quando você fala, é advogado, todo mundo já fala, meu Deus, mora no jardim. Gente, não é assim. Dá pra você ficar milionário? Dá, em todas as áreas dá. Eu não consegui. Mas eu acho que essa glamorização do direito, as pessoas elas tendem a glamorizar, achar que a gente é tipo um seriado, tá sempre de terninho, pronto pra brigar. Eu acho que isso é um mito, né? Bom, eu pelo menos não sou assim. Eu diria que eu sou muito mais acessível, talvez, do que muitos profissionais, né? Você falou de série, né? Tem essa série famosa, né? O Suits, que mostra Imagina, o uma pessoal vê a vida gente na Netflix, vê a gente fantástica, aí nas outras streams. Não, toda poderosa, cabelo sempre arrumado, uma bolsa Prada, um o óculos melhor Gucci. escritório em Nova Não, York. gente, calma. Desfilando, super, super nervosa agora com o iPhone 17 andando, né, pela Quinta Avenida. Não, isso não é assim, tá, gente? A gente rala muito, é muito estudo, tudo muda toda hora, entendimento de tribunal muda toda hora. Então eu diria que a gente é muito mais braçal do que vocês imaginam. Eu acho que a carreira de advogado também está numa posição bem difícil, e é entre negociações e conflitos. Você se torna uma pessoa, um elemento ali no meio entre Sim, conflitos, seja numa empresa contra outras empresas, ou seja no lado pessoal, também é sempre nesse lado. Existe sim. uma imparcialidade, o advogado precisa ser imparcial? Existe isso? Como que você enxerga? E
eu acho que também se demanda muito esse lado de não ser levado pelas emoções, né? Nessa carreira. É um ponto muito importante essa questão das emoções. Isso é minha percepção pessoal. A gente, inclusive, tem isso, né? Em legislação, de imparcialidade, enfim, realmente é importante que a gente tenha, mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos. Como humanos, nós somos seres imperfeitos, seres julgadores. Nós somos moldados pela comunidade onde a gente se criou, pela comunidade onde a gente estudou, pelo ambiente de trabalho que nós estamos. E por que eu chamo a atenção para isso? Eu sou muito defensora do autoconhecimento, porque eu entendo o autoconhecimento como a tua maior ferramenta. Quando você conhece a sua vulnerabilidade, quando você conhece as suas crenças, quando você conhece suas qualidades, você consegue ter uma clareza melhor da situação e você consegue enxergar onde você talvez esteja ultrapassando, sabe? Indo para um lado mais pessoal, indo para um lado de julgamento, quando alguma coisa te dói. Eu acho que quanto mais você tiver o controle da sua mente, da sua emoção, mais armas você tem em prol da sua negociação, seja numa audiência, na elaboração de um contrato, seja num compliance, por exemplo, né? Fazendo essa parte investigatória, de denúncias, enfim. Eu acho que isso é muito importante, porque a chance que nós temos de levar para dentro de todos os lugares as nossas opiniões é enorme. Então, quanto mais você conhecer a tua vulnerabilidade, invulnerável você vai estar para sua profissão. As pessoas elas vão muito para as especializações que são de suma importância, mas eu também sempre falo para as pessoas, se auto-especialize em você mesmo. É a maior chave. Para mim, é o conselho master. Maravilha! E eu acho que está linkado agora com o tema que eu quero explorar com você, porque eu sei que você se especializou em psicanálise também. Também por esse Sim, seu sim. lado e interesse de conhecer mais sobre pessoas. Sim. O quanto isso ajudou você na sua carreira? O quanto você enxerga isso como ter Nossa, muito. mudado? E toda essa busca, viu? Eu fiz vários cursos, comunicação não violenta, fiz cursos de imersão, de passar aquele final de semana totalmente imerso. Para mim, foi realmente uma busca de autoconhecimento mesmo, porque como mulher, eu acho que hoje a gente tem aí até pela internet, a gente consegue ter um rapport muito mais com outras mulheres. A gente ouve pessoas, a gente tem uma capacidade de comunicação muito mais veloz e muito mais eficaz. A Juliana Gianos sempre foi uma mulher, talvez, empoderada demais para aquele contexto social. E, naturalmente, o ser humano, ele tem uma linha muito tênue, né? Entre a admiração e a crítica, e a inveja. E isso impacta na gente. Então, por vezes, eu fui questionada por me posicionar, por ter uma clareza muito certa dos meus objetivos, das minhas convicções. Fazendo terapia, trazendo para terapia e estudando mais, eu consegui ter essa visão de que as pessoas estão sempre prontas para te julgar. E principalmente quando você tem um perfil que de alguma forma destoa daquilo que é esperado. Nós mulheres temos aí, hoje não mais, e eu agradeço muito, né, a toda essa mulherada aí que ajuda a gente nisso, mas existia um padrão esperar, aquelas vulnerabilidades, a sensibilidade, a questão de maternidade, enfim. E eu tenho uma posição diferente de tudo isso. Então, esses julgamentos me trouxeram para a terapia e, consequentemente, me trouxeram para entender melhor o ser humano. Então, hoje, quando eu vejo alguns posicionamentos, eu consigo filtrar se aquilo realmente é direcionado para mim ou se aquilo diz muito sobre a pessoa, diz sobre as convicções, as dores dela e coisas que ela tem para trabalhar. Então, eu posso te afirmar que quanto mais eu me autoconheço, mais eu escolho não tomar o veneno, que é a opinião alheia. Muito bom. Eu acho que isso, até na questão empresarial, corporativa, quando a gente vê trabalhos, equipes, liderança, você, como líder também, com equipes de liderança, o que você acredita que as empresas precisam fazer para cuidar das pessoas? Porque a gente fala sobre autoconhecimento, mas as empresas, como um desafio de tanta liderança, diferentes culturas, diferentes crenças dentro daquele território, o que as empresas precisariam desenvolver para ter esse desenvolvimento do lado humano?
nos negócios. Fugindo um pouco da advocacia agora, né? Falando do lado humano. Sim, sim. Mas eu acho que acho que acaba agregando para todos. No É. final do dia, quando a gente está numa empresa, seja você um engenheiro, seja advogado, seja contador, seja analista, não importa. A gente está tudo dentro de uma cultura. Então, é muito pertinente falar sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é a empresa realmente ter uma cultura, ter o seu valor, ter o seu foco. A empresa ela precisa saber o que que ela quer e o que que ela vai pregar. E quando eu falo disso, não é para que a empresa tenha aqueles discursos de LinkedIn, aquelas coisas que são muito mais oratória do que efetivamente prática. Eu acho que é realmente a empresa assumir o que que ela espera daqueles profissionais e dentro de um processo seletivo, as pessoas que vão ter aderência àquela cultura, currículo, curso, tudo. Até o último dia da nossa vida a gente é capaz de estudar, de aprender, de fazer. Agora, personalidade é nosso, de berço. Então, isso não é moldável, né? Então, é super importante que as empresas tenham essa clareza do que é aquela família, o que é aquela empresa, o que ela quer. E quando eu falo sobre o que ela quer, é também para a gente entender como profissional que nós somos responsáveis pela nossa jornada. A gente acaba sempre cobrando muito posicionamento de empresa, mas ninguém está preocupado com a sua dor. Porém, é muito importante que a empresa também busque a aderência da pessoa do candidato para a cultura Uhum. que vai enfrentar ali. Não adianta a pessoa ter o melhor currículo e falar, não, realmente esse profissional é o cara, tudo bem, ele vai Uhum. entrar. E aí, quem vai trabalhar não vai ser o currículo dele, vai ser o CPF. E o CPF vai enfrentar ali desgastes, conflitos, enfim. Eu acho que é por isso que eu vejo hoje em dia o quanto é importante para os processos seletivos até ter essa clareza, não só pegar o job description da pessoa, a descrição ali do trabalho que ela vai precisar exercer, mas qual é o tipo de personalidade das pessoas que ela vai lidar? Como que é a gestão? Como que é o ego dessa gestão? Como que é a escutativa da diretoria? Se a gente tivesse mais esse cuidado, nós teríamos com certeza resultados melhores no turnover de uma empresa, por exemplo. Eu acredito muito dessa forma, tá? A gente não faz isso nas nossas relações. A gente faz isso nos nossos relacionamentos. A gente vai criando os rapores. Por que a gente não consegue trazer isso para o mundo corporativo? Claro, sem romantizar, sem transferir aí para o mundo corporativo uma sessão de terapia. Mas eu acho que essa clareza de personalidades, de aspecto positivo, de aspecto de melhoria, das pessoas que vão lidar com aquele profissional dentro daquele processo seletivo, eu entendo que seria uma chave do sucesso. Então, essa Uhum. pessoa ela é muito combativa, ela tem uma dificuldade de escuta, por exemplo. Isso acontece muito. Nós, seres humanos, somos naturalmente resistentes, né? Nós somos resistentes a tudo. Então, vamos buscar um profissional que tenha aí uma habilidade de negociação, uma pessoa que não leve tudo ali pro coração, que não seja uma pessoa tão passional, ou não. As pessoas que ele vai lidar são pessoas que estão muito mornas. Então, vamos trazer uma pessoa mais com garra, uma pessoa que consiga ser uma liderança por engajamento, por atitude, e não por demagogia, né? Por discurso. Porque discurso a gente vê no LinkedIn. A gente precisa realmente ver na prática isso funcionar. Eu acho que escutando tanto isso que você tá, tudo isso que você tá me compartilhando aqui com a gente, eu enxergo também que o advogado, então, ele tem que ter essa, não apenas a comunicação e o entendimento das leis e da Constituição e tudo mais, mas também saber ter essa abertura humana de enxergar as pessoas, do convívio, de Com traduzir certeza. esses comportamentos, tudo isso, né? Por isso que eu enxergo que a psicanálise foi para você também dentro do seu coração, da sua personalidade, quem você é esse lado humano muito forte em si, como Tenho, personalidade, mas tenho. deveria ser para todo mundo uma Eu vantagem. defendo. Eu acho que todo curso tinha que ter esse ponto, porque nós somos diferentes demais. Então, quando você pega pessoas da área de humanas, elas vão ter um pouco mais de um perfil. Você vai pegar o pessoal de exatas, tem um outro perfil. São perfis que a gente tem hoje mais pragmático. Não quer dizer Uhum. que você não vai encontrar um advogado, como eu já conheci, que são excelentes tecnicamente, assim, excelentes, inclusive na parte contábil, o que é super difícil, porque eu sou péssima.
mas não são pessoas com jogo de cintura. E isso é tão importante da gente saber, porque essas pessoas, elas são extremamente importantes, necessárias. Agora, qual que é a graça da gente saber onde a gente é bom, onde a gente não é? Poxa, você vai para uma mesa de negociação, essa pessoa, ela vai ter algumas limitações de skill, não tem problema, ela tem outras que têm que ser valorizadas. Vamos com outro profissional que consiga fazer esse meio a meio. Daí a importância de uma equipe. Toda equipe, ela precisa ser balanceada. Ela não tem que ser a réplica de um gestor. Ela precisa ter pessoas que têm uma habilidade com uma ferramenta, outras que têm uma habilidade de persuasão, outras que... O sucesso do time é a diversidade, uma diferença mesmo das pessoas. E não fazer com que os profissionais... mas eu sou muito bom nisso, eu faço dessa forma, eu quero que seja feito assim. Gente, o Waze já existe para mostrar pra gente que a gente tem milhões de caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto. A gente precisa normalizar isso. E eu gosto sempre de trazer muito, porque o advogado, ele tem muito ego, né? Muito ego. O ser humano em si tem, mas o advogado tem. Então, eu penso que é muito importante a gente saber onde a gente é bom e trabalhar muito isso, empoderar muito, mas também entender as nossas oportunidades de melhoria e também acolher, aceitá-las. Tem coisas que nós vamos conseguir modificar, tem coisas que não. E tá tudo bem, gente. A gente é E bom em saber tanta trabalhar coisa. em Por que a gente equipe, só né? foca, né, no lado negativo, né? É verdade, é verdade. E Exatamente, talvez essa exatamente. abertura de trabalhar em equipe, até para saber, se eu não sou boa negociadora, mas a Juliana é, então vem comigo, vamos nesse caso juntos, né? Então, essa abertura também Mas que olha só da demanda importância da bastante gente se conhecer. autoconhecimento, né? Muito, É isso aí. muito, muito. Porque senão eu entro na questão do ego. E outra coisa que acontece muito, e eu já passei por isso, é, eu tenho várias skills e eu tenho, obviamente, outras que não são tão fortes. E aí você vê gestor bater naquela tecla daquilo que você não é bom. E a gente vê Uhum. tanto caso de burnout, a gente vê cada vez mais, né, a legislação vindo proteger o nosso mental e as pessoas continuam focando em atacar um ponto. Elas colocam só um ponto e aquilo se torna intransponível. Não, gente. Aquela pessoa tem outras 1000 características, 1000 qualidades. Talvez você, gestor, só não tenha conseguido, dentro das suas limitações, crenças e do seu ego, então você pode usar aquele profissional para outra coisa e que talvez tenha um outro profissional dentro da sua própria equipe que vai performar ali muito melhor. Então, eu falo muito sobre essa questão assim no meu dia a dia, porque num jogo de futebol a gente vê isso o tempo inteiro. Às vezes o cara performa muito bem, mas ele vai lá e ele consegue fazer o gol da decisão, mas o cara não estava naquela posição. Então, Uhum. técnicos, gestores, líderes, chefes, como vocês quiserem se chamar, tenham esta humildade. Nem sempre as decisões que vocês tomam sobre a equipe são as melhores. Elas são somente a sua decisão, sua opinião. Olha, Verdade, diferente. Tenha verdade. também ali A aquele olhar mais tipo, poxa, percepção, talvez. Exato, e mude. percepção. Gente, a graça da vida é mudar. A É graça da verdade, vida é essa. Tudo é aquilo que é verdade, estático a gente enjoa. é Não, verdade. vamos mudar. A pessoa não tá performando aqui, vamos entender, joga pra cá. Se a Isso. gente Descobrir o melhor conversasse, de se a gente. cada um, né? O melhor Exato. de cada um. Se a gente É. tivesse esse intuito, muitas demissões não seriam realizadas, muitos Uhum. julgamentos, muitos burnouts seriam evitados, simplesmente pela comunicação. Se Verdade. comunique. Porque às vezes a pessoa se autocobra porque ela está sendo cobrada por algo que ela não consegue Com entregar, certeza. né? E ela Com não certeza, tem essa imagina. abertura de Ela tá. comunicação. Na maioria É não verdade. tem. As pessoas falam muito sobre feedback, sobre one-on-one, mas a prática é que o gestor critica, o gestor não ouve, Uhum. e as pessoas elas acabam internalizando, porque nós somos latinos, nós somos, na nossa grande maioria, muito passionais, a gente acaba internalizando as coisas É verdade. e a gente acaba acreditando em algumas incompetências, quando na verdade só são skills que não fazem parte da nossa personalidade, que podem ser Uhum. desenvolvidas, mas também que podem ser recalculadas e vistas em outras pessoas da nossa equipe. A gente pode fazer aí um movimento de forma que as pessoas realmente tenham as suas skills naturais aprimoradas, né? E não só ignoradas, que é o que muitas vezes acontece, e as pessoas ficam focando nas skills que não têm e fica massacrando a pessoa ali quando não é algo natural. Tem pessoas que Verdade. falam com muita tranquilidade, tem outras que precisam se preparar muito, elas ficam nervosas. Não quer dizer que Uhum. essa pessoa que fica nervosa não pode fazer um treinamento. Quer dizer apenas
que às vezes você colocando com uma pessoa que já tem uma naturalidade, fazendo em conjunto, fazendo em dupla, às vezes as coisas ficam menos impositivas e mais naturais. Verdade. Muito bom, amiga. Obrigada por compartilhar. E Imagina! Juliana, se você pudesse colocar uma frase ou uma palavra dentro, em cima da mesa de cada profissional de uma empresa, qual frase e qual palavra você escolheria? Eu vou falar, na verdade, uma palavra: autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela faz com que você assuma as suas vulnerabilidades, aquilo que você é bom, se empodere, faz com que você tenha o seu autoconhecimento, faz com que você seja seu autocrítico. Então, seja autorresponsável por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, por aquilo que você prega, porque por muito tempo a Juliana jovem pensava em legado como algo que nós deixaríamos, por exemplo, de um projeto muito bem sucedido, de um trabalho muito bem executado. E hoje, Juliana de 40 enxerga que o legado mais importante da nossa vida é o que nós deixamos no outro. Qual é a marca que nós deixamos no outro? Isso é muito importante, porque as pessoas podem literalmente ajudar e impulsionar uma pessoa, como elas podem derrotar totalmente elas. Tenham cuidado, autorresponsáveis na sua gestão, naquilo que você prega, naquilo que você faz, e reconheça as suas vulnerabilidades. Elas são muito necessárias. E isso nos torna humanos, né? É por isso que a gente está aqui. Então se E acolha mais interessante. e seja mais Muito, muito humilde. rica. E isso é muito rico Humilde, o que humildade é você trouxe. importante. Assim, se você perceber, tudo isso que a gente tem compartilhado aqui hoje traz o quanto o valor humano, o valor do autoconhecimento nas relações. A gente resolver nossos traumas internos, não trazer os traumas para a empresa, para as equipes, né, para o chefe, para a empresa, para tomar conta de coisa que é nossa interna, né? E Sim. trabalhar tudo isso. Só que isso E às vezes a é a gente nem vida que sabe que tem aquele traz, né? trauma. É, a gente não Sim. é E às vezes a gente nem treinado, sabe que tem né? aquilo. E a gente não é Não é. treinado para E olhar a para gente. dentro, né? Não, A sociedade não não. induz a isso, né? A gente aprende com a vida, né? Jamais. Eu gosto muito de ler. Eu tenho vários livros aqui em casa de biografias. E é muito rico você ver isso, porque você começa a chegar um pouquinho mais perto do ser na sua vulnerabilidade. E não só no sucesso. A gente foca muito no sucesso, que é, sim, muito importante, inspirador, muito necessário. Mas até aquela pessoa chegar ali, ela teve erros e acertos que são necessários de serem observados também. Tudo isso que a gente está conversando, Carol, na minha opinião, é o que a gente tem de diferença com a inteligência artificial. É Uhum. isso. Conhecimento, você hoje adquire, você consegue montar um treinamento em questão assim, de minutos numa inteligência artificial hoje. Só que uma Verdade, coisa é o conteúdo que a inteligência artificial vai te dar. Outra coisa é o olhar, é o olho no olho, é a inspiração que o ser humano pode trazer com aquilo que o IA fez. verdade. Isso é muito importante. Humanos, É. sejamos humanos. Sejamos humanos. Aceitamos que Sejamos nós somos humanos, isso é humanos. importante. Sejamos humanos. É Essa é a verdade. graça da nossa vida, gente. Vamos aceitar. Eu tenho condição de te dizer várias qualidades minhas, mas eu também tenho uma lista de coisas que eu sou péssima e que eu adoraria ser boa. Olha, eu sempre fui muito ruim em matemática e hoje eu gostaria de sentar com o meu professor de matemática lá de trás e falar: vamos recomeçar? Porque eu entendi mais velha a importância de algumas coisas e eu quero aprender diferente, eu quero desbloquear alguns traumas, algumas limitações que eu me coloquei naquela época. Mas eu não sou excelente como um engenheiro. Eu nunca vou me propor a fazer um prédio, mas não quer dizer que eu não possa aprender aquilo, né? E é isso. Olha, meu professor de matemática, se estiver me vendo, hoje eu gostaria de aprender tudo. Isso é muito bom. Juliana, eu acho que isso traz também esse lado de a maturidade, ela traz a gente enxergar os desafios de forma diferente. Eu me enxergo, por exemplo, Totalmente. estudando coisas que eu nunca imaginava no passado, porque a maturidade Totalmente, hoje imagina. dá essa abertura, a gente querer aprender, se desenvolver para o outro lado. Sim, eu só fui fazer todos esses cursos e fui fazer terapia e me tornei tão é, embaixadora disso, né? Todo lugar que eu vou eu falo muito sobre isso, porque eu fui muito criticada. Eu não fui fazer terapia porque eu achava lindo, porque alguém falou. Não, não foi isso. No momento que eu comecei a fazer terapia, ainda era um momento que as pessoas falavam: tem problema. Todo mundo tem problema, gente, né? Mas foi realmente por isso, Preconceito, por críticas, por ser uma mulher. é.
total, por ser uma mulher que era empoderada de talvez, e as pessoas não liam bem, me criticavam. E aí eu fui tentar entender, porque eu não entendia o que tinha de errado comigo. E realmente não tinha nada de errado. É só a minha personalidade. Então essa leveza vem muito desse não beber o veneno que as pessoas te oferecem nas críticas. Vem E eu muito disso. quando Ai, faço a maravilhoso. terapia Eu acho. por Eu acho. saber, por falta de conhecimento, né, de autoconhecimento, sofrendo nos Uhum. relacionamentos humanos ou gerando conflito, por não se entender dentro daquele contexto, ou levar tudo pro pessoal, ou enxergar tudo aquilo no lado Sim, pessoal. Por isso que eu acho que acho que deveria estar na escola. Todo mundo deveria ter uma sessão de terapia na eu escola, acho. desde cedo. Concordo plenamente. Eu acho que autoconhecimento e estudo financeiro, vida financeira, do que é na prática, é o que tinha que estar na Verdade. escola. Tinha que ir pra faculdade, tinha que ir pra todos os cursos, tinha que ser uma coisa constante. Pra mim, são duas pilares que a gente não fala, mas que moldam totalmente a gente. Totalmente. E que influencia bastante nossa vida real, no mundo real. A gente aprende muita coisa importante, Com é claro, certeza. matérias e tal, mas a vida real mostra os desafios, se apresenta diferente para cada um, e como você aborda os Com certeza. problemas e toma a decisão, a forma, é muito pessoal. Ju, A gente às vezes vê algumas falências, né, de relacionamentos, e eu gosto sempre de falar sobre isso, né? O ser humano ele se desfaz muito rápido das coisas, porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Aquela pessoa não performa, aquela pessoa não atende as minhas expectativas de relacionamento, aquela amizade não me serve, do que olhar pra gente e falar: eu tô me comunicando? Eu realmente fiz o que eu deveria? Será que essa expectativa não é realmente só coisa da minha cabeça? Porque a expectativa a gente que cria, ninguém tem nada a ver com aquilo. Se a gente tivesse um pouco mais desse autocuidado, nós não seríamos tão infelizes assim e o mundo corporativo seria muito melhor. por isso que eu gostei da sua palavra, autorresponsabilidade. Acho que se encaixa bastante nisso. Ju, vamos encerrar então esse bate-papo muito bacana, muito rico aqui com conselhos. Se você desse um conselho para jovens advogados, qual seria? Para quem está começando na carreira? Olha a responsabilidade. Muito amor, e parece que é piegas, mas tenha muito amor ao que você está estudando. Você tem aí um conhecimento muito importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo trabalhe muito a sua humildade. A gente, quando é jovem, tem muita certeza. O jovem tem muita certeza, ele tem muita razão. E a gente esquece que existem outras gerações, existem outros problemas, foram outros momentos e que são tão importantes e tão relevantes quanto, né? Então, trabalhe a sua humildade, trabalhe essa sua sede de razão. Tem aquela frase que fala, né? Você tem que escolher entre ter razão e ser feliz. Realmente avalie sobre isso. Avalie. A felicidade não está necessariamente em ter razão. De repente, ela pode estar em você simplesmente sentar e ouvir aquilo de um cliente muito mais velho que talvez conflite com N coisas que você acredita, mas que pode te trazer uma chave ali para você conseguir dar toda a narrativa num processo e fazer o juiz entender a ótica do seu cliente, não a sua. Olha, que bacana, Ju. Nossa, um bom encerramento. Muito obrigada por ter Que bom. dividido, compartilhado tanta ideia boa, tanto insight positivo da sua Imagina. vida, da sua carreira, que foi bem rico. Muito obrigada. E a gente vai te ver mais por aqui, né? Vamos sim. Se Deus quiser, foi só o primeiro de muitos. Muito obrigada, Muito Carol, pela obrigada, oportunidade e Ju. pela iniciativa. Isso é muito maravilhoso. Muito obrigada por tudo.